A história que você está prestes a ouvir é profundamente emocionante. Gabriel Monreal jamais imaginou que uma recusa mudaria para sempre o rumo de sua existência, e muito menos que terminaria se ajoelhando diante de uma multidão na festa de formatura para pedir em casamento a mulher mais humilde que havia conhecido. Deixa o like para nos ajudar. Muito obrigado. Naquela manhã de abril em São Paulo, Gabriel Monreal acordou com a mesma sensação de vazio que o acompanhava há meses. Aos 28 anos, havia herdado uma fortuna que a maioria das pessoas só podia sonhar, mas seu coração se sentia mais pobre do que nunca. As festas intermináveis, as mulheres interesseiras e os amigos falsos tinham deixado um gosto amargo na alma. Enquanto se servia de café na cozinha de sua mansão no Morumbi, ouviu a campainha ressoar por toda a casa. Deve ser a nova empregada doméstica, murmurou para si mesmo, sem imaginar que aqueles passos que se aproximavam trariam consigo o amor de sua vida. Sua irmã Ingrid havia insistido em contratar ajuda depois que a empregada anterior pediu demissão, cansada das festas noturnas constantes. Gabriel caminhou em direção à entrada principal com a mesma indiferença de sempre, esperando encontrar mais uma senhora de meia-idade para cuidar da casa. Mas quando abriu aquela porta de madeira maciça, o mundo parou por completo. Seus olhos se encontraram com os mais bonitos que jamais havia contemplado. Diante dele estava uma jovem de aproximadamente 23 anos, com uma beleza tão natural e pura que o deixou sem respiração. Seus olhos cor-de-mel brilhavam com uma luz especial, emoldurados por cílios longos e naturais que pareciam tocar as bochechas quando ela sorria. A jovem usava um vestido simples na cor verde que realçava sua figura, combinado com sapatos pretos de salto baixo e uma pequena bolsa de mão da mesma cor. Seu cabelo castanho escuro caía em ondas suaves sobre os ombros, e em seu rosto se desenhava um sorriso tímido, mas genuíno, que irradiava bondade. Gabriel notou imediatamente que, ao contrário de todas as mulheres que conhecia, aquela jovem não usava joias caras nem maquiagem excessiva. Sua beleza era completamente natural, sem artifícios, e isso o impactou profundamente. Bom dia, Sr. Monreal. Sou Bruna Dornelas, a nova empregada doméstica, disse ela com uma voz melodiosa que ressoou nos ouvidos de Gabriel como a mais bela das canções. Suas mãos pequenas e delicadas seguravam uma pasta com seus documentos, e Gabriel pôde notar que tremiam levemente por causa do nervosismo. A forma como ela pronunciou seu nome, com aquele sotaque mineiro tão doce e natural, fez com que algo se movesse dentro do peito do milionário. Pela primeira vez em anos, Gabriel Monreal se sentiu genuinamente interessado em conhecer alguém, não pela conta bancária ou pelas conexões sociais, mas pela luz especial que via naqueles olhos cor-de-mel que o olhavam com uma mistura de respeito e determinação. Por favor, entre, conseguiu articular Gabriel, se afastando para deixá-la passar, mas sem conseguir parar de observar cada um dos seus movimentos. Bruna entrou com passos cuidadosos, admirando discretamente a elegância da mansão, sem mostrar a cobiça ou ambição que Gabriel havia visto em tantas outras mulheres. Seus olhos percorriam os quadros e os móveis com curiosidade genuína, como se apreciasse verdadeiramente a arte e a beleza, e não o valor monetário de cada peça. Que casa linda, comentou com sinceridade, parando diante de um grande janelão que dava vista para o jardim principal. Gabriel caminhou até se colocar ao seu lado e, pela primeira vez, pôde sentir o perfume dela, uma fragrância floral e fresca que contrastava completamente com os perfumes caros e sufocantes das mulheres do seu círculo social. Minha irmã Ingrid cuidou da decoração, respondeu, tentando manter uma conversa normal enquanto lutava contra a estranha sensação que o invadia. Bruna assentiu com um sorriso, e Gabriel notou que sua alegria era completamente genuína, sem nenhum rastro da falsidade que havia aprendido a detectar nos outros. A forma como a luz do sol se filtrava pelo janelão e iluminava o rosto dela criou uma imagem que ficou gravada para sempre na mente do milionário. Naquele momento, Gabriel soube que algo fundamental havia mudado em sua vida, embora ainda não conseguisse compreender exatamente o que.
Enquanto explicava as responsabilidades do trabalho, Gabriel não conseguia se concentrar em suas próprias palavras. Ficava observando a forma como Bruna escutava com atenção, fazendo anotações mentais de cada detalhe e fazendo perguntas inteligentes sobre a rotina da casa. A que horas o senhor prefere que eu prepare o café da manhã, senhor Monreal? Me chama de Gabriel, por favor, respondeu automaticamente, surpreendendo-se com sua própria espontaneidade. Em todos os seus anos como patrão, jamais havia pedido a uma empregada que o chamasse pelo nome. Bruna o olhou com certa surpresa, mas assentiu com respeito. Obrigada, senhor Gabriel, disse ela, e a forma como pronunciou seu nome enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. Durante a hora seguinte, Gabriel inventou desculpas para ficar por perto enquanto Bruna conhecia a casa. Ficava observando-a dobrar com cuidado as toalhas, organizar os produtos de limpeza com precisão e tratar cada objeto como se fosse de grande valor. Sua dedicação e seu respeito pelo trabalho eram evidentes em cada gesto, e Gabriel começou a sentir uma admiração que jamais havia experimentado por alguém. Quando Bruna se abaixou para pegar um papel que havia caído, Gabriel notou um pequeno crucifixo dourado pendurado em seu pescoço, e aquele detalhe lhe revelou algo mais sobre o caráter dela. Aquela mulher tinha fé, princípios, valores sólidos que contrastavam dramaticamente com o vazio moral que cercava seu mundo de luxos. Ao final daquela primeira manhã, quando Bruna se preparava para ir embora, Gabriel sentiu uma estranha urgência em detê-la. Bruna, chamou quando ela já se dirigia para a porta, e ela se virou com aqueles olhos brilhantes cheios de expectativa. Sim, senhor Gabriel, respondeu com aquele sorriso que estava começando a assombrar seus pensamentos. Gabriel buscou desesperadamente algo para dizer, qualquer desculpa para prolongar aquele momento. Amanhã quero que você saiba que pode levar o seu tempo para conhecer bem a casa. Não tem pressa, disse ele, sentindo-se ridículo pela obviedade das palavras. Bruna assentiu grata. Muito obrigada pela oportunidade, senhor Gabriel. Prometo que não vou decepcioná-lo, respondeu com uma sinceridade que tocou algo profundo no coração do milionário. Quando a porta se fechou atrás dela, Gabriel ficou parado no mesmo lugar durante vários minutos, revivendo cada segundo daquele encontro. Pela primeira vez em sua vida, havia conhecido uma mulher que o havia impressionado, não pelo que tinha, mas pelo que era. Suas mãos tremeram levemente enquanto se dirigia ao seu escritório, e uma pergunta martelava em sua mente com uma intensidade que o assustava. O que exatamente havia visto nos olhos de Bruna que o havia perturbado tanto? Os dias seguintes passaram como um turbilhão de emoções novas para Gabriel Monreal. Cada manhã, ele esperava com uma ansiedade quase adolescente a chegada de Bruna, e cada tarde lamentava sua saída como se ela levasse consigo a luz da casa. A jovem cumpria com suas tarefas com uma dedicação e perfeição que jamais havia visto, mas o que realmente o fascinava era a sua forma de ser. Humilde sem ser servil, educada sem ser falsa, bonita sem ser vaidosa. Gabriel começou a inventar desculpas para passar tempo nas áreas onde ela trabalhava. Fingia revisar documentos na sala enquanto ela limpava ou preparava café justamente quando sabia que ela estaria na cozinha. Suas conversas eram breves, mas significativas, repletas daqueles pequenos momentos que faziam o coração de Gabriel bater mais rápido do que o normal. Certa manhã, enquanto Bruna arrumava as flores do jardim que havia trazido para decorar a mesa da sala de jantar, Gabriel se aproximou com uma proposta que havia planejado a noite inteira. Bruna, começou com voz casual, esta noite tem um jantar de gala no hotel mais exclusivo de Moema. Você gostaria de me acompanhar? A pergunta saiu com mais nervosismo do que ele havia esperado, e Gabriel se surpreendeu sentindo-se como um adolescente pedindo seu primeiro encontro. Bruna levantou os olhos das flores, seus olhos cor de mel mostrando uma mistura de surpresa e algo que Gabriel não conseguiu interpretar completamente. Senhor Gabriel, começou ela com a voz suave, mas firme. Agradeço muito o convite, mas não seria apropriado. Eu trabalho para o senhor e o meu lugar não está nesse tipo de evento. Suas palavras foram ditas com tanta elegância e dignidade
que Gabriel sentiu uma pontada de respeito por ela, misturada com uma frustração que não entendia. Mas posso te conseguir o vestido mais bonito de São Paulo inteira, insistiu ele, sem perceber que cada palavra que acrescentava piorava a situação. Diamantes, sapatos de grife, tudo o que precisar. Você seria a mulher mais bonita da noite. Enquanto falava, Gabriel viu como algo mudava no rosto de Bruna. O calor dos seus olhos se transformou em uma firmeza que ele jamais havia visto antes. Ela deixou as flores cuidadosamente sobre a mesa e se ergueu, olhando-o diretamente nos olhos com uma intensidade que o fez sentir pequeno. Senhor Gabriel, disse ela com uma voz que mantinha o respeito, mas havia perdido toda a suavidade. Eu não sou uma mulher que se possa comprar com vestidos e joias. Meu valor não se mede pelo que estou usando ou pelos lugares exclusivos a que posso ir. As palavras golpearam Gabriel como um tapa invisível, mas Bruna ainda não havia terminado. Se o senhor acredita que pelo fato de eu trabalhar como empregada doméstica, isso significa que não tenho princípios ou dignidade, então o senhor não me conhece de jeito nenhum, continuou Bruna. E Gabriel pôde ver como as bochechas dela corava levemente pela emoção contida. Eu trabalho honestamente para sustentar minha família e pagar minha faculdade. Não preciso que ninguém me dê nada para me sentir valorizada, porque meu valor vem das minhas ações, do meu caráter, da forma como trato as pessoas. Cada palavra era como uma lição de vida que Gabriel jamais havia recebido, pronunciada com uma paixão que fazia sua voz tremer levemente, mas nunca perder a firmeza. Minha mãe, Dona Erenice, me ensinou que uma mulher vale pelo que tem no coração, não pelo que tem no guarda-roupa. E meu pai, seu Paulo, me mostrou que a verdadeira riqueza está em poder dormir tranquila sabendo que não fez mal a ninguém. Gabriel ficou completamente imóvel, sentindo como cada palavra de Bruna desmontava por completo a visão superficial que havia tido do mundo durante todos aqueles anos. Eu respeito meu trabalho e me respeito, continuou ela. Por isso peço que me trate com a mesma dignidade com que trataria qualquer outra pessoa. A força moral das palavras ressoou no silêncio da mansão como um eco que se recusava a desaparecer. Por vários segundos, Gabriel não conseguiu articular palavra alguma. Nunca em sua vida havia sido confrontado daquela forma com tanta elegância e firmeza ao mesmo tempo. As mulheres do seu círculo social sempre haviam competido pela sua atenção, aceitando de bom grado qualquer presente caro que ele quisesse dar. Mas Bruna era completamente diferente, e aquela diferença o havia atingido como um raio de realidade no meio de sua vida artificial. Bruna, eu não quis te ofender, conseguiu dizer finalmente, sentindo que suas palavras soavam inadequadas e insuficientes. Só pensei que... Mas ela o interrompeu com um gesto suave da mão. Senhor Gabriel, eu entendo que o senhor está acostumado a um mundo diferente, mas espero que entenda que nem todas as mulheres buscam a mesma coisa, disse ela, com um sorriso triste que partiu o coração do milionário. Agora, com licença, tenho trabalho a terminar. Bruna pegou as flores e se dirigiu para a cozinha, deixando Gabriel parado no meio da sala, sentindo como se acabasse de acordar de um sonho de 28 anos. Suas pernas tremeram levemente enquanto se dirigia para a poltrona favorita. E pela primeira vez em sua vida adulta, Gabriel Monreal se sentiu genuinamente envergonhado de suas próprias ações. A imagem de Bruna se afastando com aquela dignidade inabalável ficou gravada em sua mente como uma fotografia que ele sabia que o perseguiria por muito tempo. Aquela noite, Gabriel não pôde ir ao jantar de gala. Pela primeira vez em anos, cancelou um compromisso social sem dar explicações a ninguém, nem mesmo a si mesmo. Ficou em seu escritório revivendo uma e outra vez a conversa com Bruna, analisando cada palavra que ela havia pronunciado com aquela paixão contida que o havia desarmado por completo. Meu valor não se mede pelo que estou usando, repetia em voz alta, sentindo como aquelas palavras desmontavam todo o sistema de valores superficiais sobre o qual havia construído sua vida. Alberto, seu amigo mais próximo, ligou 3 vezes perguntando por que ele não havia aparecido no jantar,
Mas Gabriel deixou todas as chamadas irem para a caixa postal. Não estava com ânimo para explicar algo que ele mesmo não entendia completamente. A imagem de Bruna com suas bochechas coradas e seus olhos brilhando de indignação justificada se repetia em sua mente como um filme que ele não conseguia parar. Uma mulher vale pelo que tem no coração, murmurou, lembrando as palavras que ela havia dito sobre sua mãe. Gabriel percebeu que em seus 28 anos de vida jamais havia conhecido uma única mulher que medisse seu valor daquela forma. Todas as que haviam passado por sua vida se definiam por suas posses, suas conexões sociais ou sua beleza física, mas nenhuma havia falado jamais do valor do caráter como Bruna havia feito. Enquanto a noite avançava, uma sensação estranha começou a crescer em seu peito. Pela primeira vez em sua vida, Gabriel sentia algo que poderia ser chamado de respeito genuíno por uma mulher. Mas o que mais o inquietava era uma pergunta que ele não conseguia tirar da cabeça. Como havia vivido tantos anos sem conhecer uma única pessoa tão real quanto Bruna? As semanas que se seguiram àquela conversa transformadora marcaram o início de uma mudança profunda na vida de Gabriel Monreal. Pela primeira vez desde que havia herdado a fortuna da família, começou a questionar cada aspecto de sua existência com uma lucidez que o assustava e o emocionava ao mesmo tempo. As palavras de Bruna haviam plantado uma semente de consciência que crescia dia após dia, alimentada por cada gesto simples mas significativo que ela realizava na casa. Gabriel observava fascinado como Bruna tratava cada objeto com respeito, desde o vaso de cristal mais caro até a vassoura mais humilde do quartinho de limpeza. Via como ela sorria genuinamente para o jardineiro idoso, como perguntava pela saúde da esposa do porteiro, como guardava as sobras de comida para levar para uma família necessitada do bairro. Cada uma dessas ações era uma pequena pancada na consciência adormecida do milionário, que começou a perceber que havia vivido 28 anos dentro de uma bolha de egoísmo inconsciente. Como é possível que alguém possa ser tão boa sem esperar nada em troca? Se perguntava enquanto a observava pela janela do escritório. Bruna sempre parecia encontrar pequenas formas de fazer o bem. Consertava discretamente um vaso de planta quebrado, comprava remédio para o gato machucado do vizinho, dedicava tempo extra para deixar tudo perfeito sem que ninguém pedisse. A transformação de Gabriel não passou despercebida para quem o conhecia. Alberto, seu amigo de toda a vida, notou imediatamente que algo havia mudado quando Gabriel cancelou pela terceira vez consecutiva uma de suas famosas festas noturnas. "Cara, o que está acontecendo com você? Faz semanas que você está se comportando como um monge", reclamou ele durante uma visita inesperada. "As meninas mais bonitas dos jardins têm perguntado por você, e você aqui como se fosse um ermitão." Gabriel ouviu as queixas de Alberto com uma mistura de desconforto e clareza que jamais havia experimentado. Pela primeira vez, as palavras do amigo soaram ocas, superficiais, vazias de qualquer significado real. "Talvez eu esteja cansado dessa vida, Alberto", respondeu com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. "Talvez haja coisas mais importantes do que festas e mulheres que só querem meu dinheiro." Alberto o olhou como se ele tivesse perdido o juízo. "Mais importante do que se divertir? Mais importante do que aproveitar que você tem tudo o que outros gostariam de ter?" As perguntas do amigo ressoaram na mente de Gabriel, mas já não tinham a força persuasiva de antes. Agora ele conseguia ver claramente a vacuidade daquela filosofia de vida que havia abraçado durante tantos anos. "Sim, Alberto, há coisas muito mais importantes", respondeu com uma firmeza que até a ele mesmo surpreendeu. Enquanto Alberto se retirava visivelmente irritado com a nova postura de Gabriel, o milionário se dirigiu para a cozinha, onde sabia que encontraria Bruna preparando o almoço. A encontrou cortando legumes com uma precisão quase artística, cantarolando suavemente uma música que Gabriel não reconheceu, mas que encheu a cozinha de um calor especial. "Está cheirando muito bem", comentou ele, aproximando-se com cuidado para não interromper seu trabalho.
Bruna levantou os olhos e lhe dedicou um sorriso genuíno, sem nenhum rastro do mal-estar que havia mostrado semanas antes durante o confronto. Estou preparando moqueca de camarão, Sr. Gabriel. É a receita da minha avó que minha mãe me ensinou, explicou com um orgulho evidente na voz. Ela dizia que comida feita com amor alimenta a alma além do corpo. Gabriel sentiu uma pontada de emoção ao ouvi-la falar da família com tanto carinho e respeito. No seu mundo, as tradições familiares haviam sido substituídas por restaurantes exclusivos e chefes particulares. Adoraria experimentar, disse ele com sinceridade. Faz anos que não como nada preparado com tanto carinho. As palavras saíram da sua boca sem filtro, revelando uma vulnerabilidade que ele mesmo não sabia que tinha. Bruna o observou com um olhar diferente, mais suave, como se houvesse captado algo genuíno em suas palavras. Com muito prazer, Sr. Gabriel. Para mim é um prazer cozinhar para alguém que realmente aprecia comida caseira. Durante o almoço, Gabriel experimentou algo completamente novo. Uma conversa real, sem pretensões, sem agendas ocultas, sem o ruído constante de sua vida social superficial. Bruna lhe contou sobre seus estudos de administração de empresas, sobre seu sonho de ajudar pequenos negócios familiares a crescer, sobre as noites que passava estudando depois de trabalhar o dia inteiro. Você nunca se cansa? Perguntou Gabriel, genuinamente impressionado com a determinação da jovem. Às vezes, sim, admitiu ela, com um sorriso cansado, mas bonito. Mas quando penso nos meus pais, em tudo que eles sacrificaram para me dar essa oportunidade, encontro forças para continuar. Seus olhos se iluminaram ao falar dos pais, e Gabriel sentiu uma pontada de inveja por aquela conexão familiar tão profunda que ele jamais havia experimentado. Seu Paulo trabalha de pedreiro desde os 14 anos, e Dona Erenice faz costuras e bordados em casa para ajudar com as despesas. Eles nunca tiveram oportunidade de estudar, mas sempre me disseram que a educação é a única herança verdadeira que podem me deixar. Enquanto escutava, Gabriel percebeu que estava conhecendo uma forma de vida completamente diferente, onde o amor e o sacrifício tinham um significado real e tangível. Pela primeira vez em anos, se sentiu pequeno diante da grandeza moral de outra pessoa, mas em vez de ressentimento, sentiu uma admiração profunda que o preencheu com um calor desconhecido. Aquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. As palavras de Bruna dançavam em sua mente como melodias que se recusavam a desaparecer. A educação é a única herança verdadeira, repetia uma e outra vez, sentindo como aquelas palavras contrastavam doloerentemente com sua própria herança de dinheiro fácil e privilégios não conquistados. Levantou-se e caminhou até o janelão do seu quarto, observando as luzes de São Paulo que se estendiam até o horizonte. Pela primeira vez, não viu uma cidade cheia de oportunidades para se divertir, mas um lugar repleto de pessoas como os pais de Bruna, trabalhando dia após dia para construir algo significativo para suas famílias. O que eu construí com toda a minha fortuna? Se perguntou em voz alta, e a resposta o atingiu como uma onda fria. Absolutamente nada. Não havia criado empregos, não havia ajudado ninguém, não havia deixado nenhuma marca positiva no mundo. Sua vida havia sido uma sucessão interminável de gastos supérfluos e prazeres vazios. Mas enquanto esses pensamentos o enchiam de uma melancolia profunda, também sentiu algo mais: esperança. Esperança de que não fosse tarde demais para mudar, de que ainda pudesse encontrar uma forma de viver que valesse a pena. E no centro dessa esperança, como um farol brilhante no meio da escuridão, estava a imagem de Bruna, com seus olhos cor de mel, cheios de propósito e determinação. Mas Gabriel não sabia que muito em breve descobriria algo sobre Bruna, que mudaria para sempre sua perspectiva sobre o que realmente significava o sacrifício. O mês de maio chegou a São Paulo, com seus característicos dias nublados e suas tardes de chuva fina. Mas para Gabriel Monreal, os dias pareciam se medir unicamente pelos momentos que podia compartilhar com Bruna. Havia se tornado especialista em encontrar desculpas para ficar perto dela,
revisar a correspondência justamente quando ela organizava a biblioteca, tomar café na cozinha durante seus horários de trabalho, até fingir ligações telefônicas importantes enquanto ela limpava seu escritório. Bruna havia notado aquela nova proximidade, mas a interpretava como uma demonstração de confiança profissional, jamais suspeitando dos verdadeiros sentimentos que borbulhavam no coração do milionário. Durante aquelas semanas de convivência próxima, Gabriel havia aprendido a ler as expressões sutis de Bruna. Sabia quando ela estava preocupada com alguma prova da faculdade, quando se sentia cansada depois de uma noite longa de estudo, quando recebia notícias dos pais que a enchiam de alegria. Naquela manhã, em particular, Gabriel notou algo diferente no comportamento de Bruna. Havia uma mistura de emoção e melancolia em seus movimentos, como se ela carregasse simultaneamente uma boa e uma má notícia. Enquanto ela organizava os livros da biblioteca principal, Gabriel se aproximou com 2 xícaras de café recém-passado, um hábito que havia desenvolvido e que Bruna havia começado a esperar com um sorriso caloroso. "Bom dia, Bruna", cumprimentou Gabriel, oferecendo-lhe uma das xícaras enquanto tentava decifrar a expressão no rosto dela. "Bom dia, Sr. Gabriel." "Muito obrigada pelo café", respondeu ela. Mas seu sorriso habitual tinha um toque de tristeza que não passou despercebido para os olhos cada vez mais atentos do milionário. "Está tudo bem? Estou te vendo um pouco diferente esta manhã", se atreveu a perguntar, surpreendendo-se com a naturalidade com que havia aprendido a se preocupar genuinamente com o bem-estar de outra pessoa. Bruna tomou um gole de café e suspirou suavemente, como se estivesse debatendo internamente se compartilhava ou não o que a preocupava. "É que ontem recebi os convites para a cerimônia de formatura da faculdade", começou ela. E Gabriel sentiu imediatamente uma mistura de alegria e preocupação. Alegria porque sabia o quanto era importante para ela concluir os estudos, e preocupação porque algo no tom dela sugeria que não era completamente uma boa notícia. "Que maravilha, Bruna. Você deve estar muito animada. Eu sei o quanto você trabalhou duro para chegar até aqui", disse ele com sinceridade genuína. O rosto de Bruna se iluminou momentaneamente com orgulho, mas logo voltou àquela sombra de melancolia que Gabriel havia detectado. "Sim, estou muito contente", respondeu ela, mas sua voz não coincidia completamente com suas palavras. "Mas tem algo mais, não é?", insistiu Gabriel com delicadeza, aproximando-se um passo, o suficiente para perceber aquele perfume sutil que já associava completamente com a presença de Bruna. Ela o olhou nos olhos por um momento, como se avaliasse se podia confiar-lhe suas preocupações, e finalmente decidiu se abrir. "Bom, é sobre a festa de formatura", começou ela, baixando levemente a voz, como se tivesse vergonha de admitir o que estava prestes a dizer. "Sempre sonhei em ir à minha formatura. Desde pequenininha imaginava aquele momento, o vestido bonito, a música, comemorar com meus colegas todo o esforço desses anos." Seus olhos ficaram levemente úmidos enquanto falava, e Gabriel sentiu uma opressão no peito ao ver a vulnerabilidade naquela mulher que sempre lhe havia parecido tão forte. Mas não vou poder ir", continuou ela, com uma voz que lutava para se manter firme. "A festa custa muito dinheiro. A entrada, o vestido, os sapatos, o salão de beleza, e eu tenho planos mais importantes para as minhas economias." Gabriel sentiu uma mistura de indignação e tristeza que o pegou de surpresa. Como era possível que alguém tão dedicada e trabalhadora tivesse que renunciar a um momento tão especial por falta de dinheiro? "Mais importantes?", perguntou ele suavemente, sem querer pressioná-la, mas precisando entender. Bruna sorriu com uma mistura de tristeza e determinação que partiu o coração de Gabriel. "Faz 3 meses que não visito meus pais", explicou ela, e sua voz se encheu de uma nostalgia profunda que ressoou em cada palavra. Seu Paulo e Dona Erenice moram em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, a 6 horas daqui, e a passagem custa exatamente o mesmo que custaria ir à festa de formatura. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos enquanto ela continuava. "Minha mãe me escreveu na semana passada contando que meu pai não tem se sentido muito bem. Nada grave, mas ela está preocupada.
Como vou gastar dinheiro em vestido e festa quando meus pais precisam de mim? A forma como ela pronunciou essas palavras, com aquela mistura de dor pelo sonho perdido e amor incondicional pela família, fez com que Gabriel sentisse uma admiração tão profunda que quase o deixou sem respiração. Além disso, continuou Bruna, enxugando discretamente uma lágrima que havia escapado, eles sacrificaram tanto pela minha educação. Trabalhar horas extras, poupar cada real, viver com o mínimo para que eu pudesse estudar. O mínimo que posso fazer é visitá-los e me certificar de que estão bem. Gabriel observou em silêncio como Bruna tentava se recompor, admirando a força moral de uma mulher que podia renunciar ao seu sonho pessoal pelo bem-estar das pessoas que amava. Naquele momento compreendeu que havia estado presenciando grandeza humana em sua forma mais pura. Bruna, começou Gabriel, sentindo que as palavras normais eram insuficientes para expressar o que sentia. Você é a pessoa mais admirável que já conheci na minha vida. Ela o olhou com surpresa, sem esperar uma declaração tão direta. Não há nada de admirável em fazer o que qualquer filha faria pelos pais, respondeu ela com humildade genuína. Qualquer filha não, Bruna. A maioria das pessoas que conheço colocaria seus próprios desejos acima de tudo, disse Gabriel, pensando imediatamente no seu próprio círculo social, onde os caprichos pessoais sempre tinham prioridade absoluta. Você tem algo que o dinheiro não pode comprar, um coração nobre. As bochechas de Bruna coraram levemente diante do elogio, mas Gabriel pôde ver que suas palavras a haviam tocado profundamente. Obrigada, Sr. Gabriel. Suas palavras significam muito para mim, murmurou ela. E por um momento, seus olhares se encontraram em um silêncio carregado de emoções não expressas. Gabriel sentiu que algo fundamental estava mudando entre eles, uma conexão que ia muito além da relação patrão e empregada. Quando é a formatura? Perguntou ele, embora já estivesse começando a formular um plano em sua mente. Em 2 semanas, respondeu Bruna, e a festa é 2 dias depois. Gabriel assentiu, gravando cada detalhe em sua memória. Bem, tenho certeza de que será uma cerimônia linda, com ou sem festa, disse ele, tentando soar casual enquanto sua mente trabalhava febrilmente em algo que sabia que poderia mudar a vida de Bruna para sempre. Mas alguém do passado estava prestes a voltar e complicar tudo. 1 semana depois daquela conversa reveladora sobre a festa de formatura, Gabriel havia passado dias inteiros planejando em segredo a maior surpresa de sua vida. Havia contatado discretamente os melhores estilistas de São Paulo, havia pesquisado todos os detalhes sobre a cerimônia de formatura de Bruna e até havia começado a imaginar o momento em que veria seu rosto se iluminar de felicidade ao receber seu presente. Mas o destino tinha outros planos, e esses planos chegaram na forma de uma mulher que Gabriel acreditava ter deixado definitivamente no passado. Era uma tarde ensolarada de quarta-feira, quando a campainha da mansão ressoou com a insistência característica de alguém acostumado a ser atendido imediatamente. Gabriel estava em seu escritório revisando os últimos detalhes do vestido que havia encomendado especialmente para Bruna, quando ouviu passos apressados no vestíbulo principal. Quem pode ser a essa hora? Murmurou para si mesmo. Mas sua pergunta foi respondida da maneira mais desagradável possível quando escutou uma voz que não havia ouvido há meses e que havia esperado nunca mais ouvir. Gabriel, meu amor, eu sabia que você estava com saudade de mim. A voz de Lígia Lacerda ecoou por toda a casa com aquela mistura de falsa doçura e arrogância que Gabriel se lembrava muito bem. Levantou-se da mesa com uma sensação de angústia no estômago, sabendo que o aparecimento de sua ex-namorada não podia significar nada de bom. Lígia havia sido parte de sua vida durante quase 1 ano. Um relacionamento tóxico alimentado pela superficialidade, pelos interesses mútuos e por uma competição constante que ambos confundiam com paixão. Quando Gabriel chegou ao vestíbulo, encontrou uma cena que lhe revirou o estômago. Lígia, com seu cabelo loiro platinado perfeitamente escovado e um vestido de grife que provavelmente custava mais do que o salário anual de muitas famílias, estava parada no meio da entrada
como se fosse a dona do lugar. Mas o que mais o incomodou foi ver Bruna de lado, claramente desconfortável, segurando o casaco e a bolsa que Lígia havia largado dramaticamente ao entrar. Lígia, disse Gabriel com uma voz fria que não conseguiu ocultar completamente sua irritação. Não estava te esperando. Não agora nem nunca. Lígia soltou uma risada cristalina que soou completamente falsa. Ai, meu amor, você sabe que não pode ficar com raiva de mim para sempre. Além disso, tenho novidades emocionantes para compartilhar com você. Seus olhos brilharam com uma malícia que Gabriel conhecia muito bem. Aquela expressão que aparecia quando ela estava prestes a fazer algo cruel por puro entretenimento. Não me interessa nenhuma novidade que você tenha, respondeu Gabriel firmemente. Mas Lígia já havia começado sua atuação, caminhando pela sala como se fosse o palco de seu próprio espetáculo pessoal. Não quer saber sobre minha formatura da faculdade? É a mesma onde estuda sua empregadinha, disse ela. E a forma como pronunciou a última palavra fez Gabriel sentir uma fúria imediata. Seus olhos se dirigiram para Bruna, que havia empalidecido visivelmente ao ouvir a conexão entre ela e Lígia. Sim, que coincidência tão divertida, continuou Lígia com um sorriso venenoso, aproximando-se perigosamente de Bruna. Tivemos algumas aulas de administração de empresas juntas, embora, claro, eu estude por diversão, porque papai diz que mulheres educadas se dão melhor na sociedade. Não é, Bruna? A forma como Lígia pronunciou o nome de Bruna estava carregada de desprezo e condescendência. Gabriel viu como Bruna se ergueu, preparando-se internamente para o que sabia que estava por vir, mas mantendo aquela dignidade que ele tanto admirava. Muito prazer em conhecê-la fora da faculdade, senhorita Lacerda, respondeu Bruna com educação perfeita, embora Gabriel pudesse notar a tensão em sua voz. Ai, que formal, como se a gente não se conhecesse de toda a faculdade, zombou Lígia. Embora eu entenda, na faculdade você sempre está trabalhando no refeitório durante os intervalos, né? Você nunca tem tempo para socializar. O comentário foi como um tapa calculado, desenhado para humilhar Bruna diante de Gabriel. É verdade, eu trabalho para custear meus estudos, respondeu Bruna sem se deixar intimidar. Considero que é algo de que devo me orgulhar. Gabriel sentiu uma onda de admiração por Bruna e uma fúria crescente em relação a Lígia, mas antes que pudesse intervir, sua ex-namorada desferiu o golpe mais cruel. Lígia se aproximou mais de Bruna como uma predadora acuando sua presa, e com um sorriso que não chegava aos olhos disse: é tão inspirador ver como algumas pessoas lutam tanto para conseguir o que outras têm por direito. Me diz, Bruna, você vai à festa de formatura? Vai ser no salão mais exclusivo de Moema, mas imagino que para alguém na sua situação financeira deve ser um desafio conseguir um vestido adequado. As palavras foram ditas com uma doçura falsa que as tornava ainda mais cruéis. Gabriel viu como Bruna engoliu em seco, lutando para manter a compostura, mas pôde perceber a dor que aquelas palavras lhe causaram. Não vou à festa, respondeu Bruna com dignidade, embora sua voz tremesse levemente. Tenho outras prioridades mais importantes. Lígia soltou uma risada que soou como vidros se quebrando. Que pena, embora eu suponha que seja melhor assim. O ambiente desse tipo de evento pode ser intimidante para quem não está acostumado. Vamos estar todos lá. Os Figueiredo, os Lacerda, os Azambuja, já sabe, as famílias importantes de São Paulo. Seria desconfortável para você estar rodeada de gente com quem não tem nada em comum. Cada palavra era como uma faca cuidadosamente direcionada ao coração de Bruna. Mas o que mais enfureceu Gabriel foi perceber que Lígia estava aproveitando cada segundo daquela crueldade. Se você está curtindo a história, deixa o like. É muito importante para nós. Acredite, o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Além disso, continuou Lígia, agora se dirigindo diretamente a Gabriel, mas falando alto o suficiente para que Bruna ouvisse cada palavra. Ouvi rumores muito interessantes sobre você, meu amor. Dizem que você ficou muito caseiro, que não sai para festas, que não frequenta os lugares de sempre. Eu me perguntava se era verdade e agora que vejo o tipo de companhia que você tem em casa, começo a entender. A insinuação era clara e devastadora.
E Gabriel viu como Bruna fechou os olhos por um momento, tentando processar a humilhação. Mas fique tranquila, Bruna, continuou Lígia com falsa compaixão. Não é culpa sua não entender as regras do mundo em que Gabriel e eu nos movemos. Algumas pessoas nascem para ser servidas e outras para servir. É a ordem natural das coisas. Gabriel sentiu que algo se rompia dentro de si. Durante meses havia estado se transformando graças à influência de Bruna, aprendendo sobre valores reais, sobre dignidade, sobre respeito, e agora via a mulher que mais admirava no mundo sendo atacada da forma mais vil possível por alguém que representava tudo o que havia começado a desprezar em sua vida anterior. A fúria que sentiu foi tão intensa que por um momento não conseguiu falar. Mas quando finalmente encontrou sua voz, as palavras saíram carregadas de uma determinação que surpreendeu até a ele mesmo. A fúria que Gabriel sentiu ao ouvir as palavras envenenadas de Lígia foi como um incêndio que consumiu anos de condicionamento social e falsa educação. Pela primeira vez em sua vida, não lhe importou agradar alguém do seu círculo social. Não lhe importou manter as aparências. Não lhe importou nada mais do que defender a pessoa que havia passado a significar tudo para ele. Chega, Lígia! Rugiu com uma voz que fez a mansão inteira parecer tremer. Seus olhos ardiam com uma intensidade que nunca havia mostrado antes, e sua postura mudou completamente, erguendo-se como alguém disposto a travar a batalha mais importante de sua vida. Como você se atreve a vir à minha casa insultar uma mulher que vale 1000 vezes mais do que você? As palavras saíram como projéteis, carregadas de uma convicção que surpreendeu tanto Lígia quanto Bruna. Bruna é a pessoa mais digna, mais trabalhadora e mais nobre que já conheci na minha vida. E você não é digna de estar no mesmo cômodo que ela. Lígia recuou um passo, claramente surpreendida pela intensidade da reação de Gabriel. Em todos os anos de relacionamento, jamais o havia visto defender alguém com tanta paixão. Gabriel, meu amor, você não precisa, começou ela com voz trêmula, mas ele a interrompeu com uma firmeza que cortou o ar como uma faca. Não me chama de meu amor. Você não sabe o que é amor. A única coisa que você sabe é manipular, humilhar e machucar pessoas inocentes por seu próprio entretenimento. Gabriel se aproximou de Lígia com passos decididos e pela primeira vez em sua vida, ela sentiu algo parecido com medo. Você sabe qual é a diferença entre você e Bruna? Continuou ele com uma voz que havia se tornado perigosamente calma, mas carregada de poder. Ela trabalha honestamente por cada real que ganha. Ela estuda até de madrugada para construir um futuro melhor. Ela sacrifica seus próprios sonhos para cuidar da sua família. E você? Você nunca trabalhou um único dia na vida, nunca precisou lutar por nada, e a única coisa que sabe fazer é usar o dinheiro do seu pai para comprar roupas caras e tratar mal pessoas que são melhores do que você. Cada palavra era como um tapa para Lígia, que jamais havia sido confrontada dessa forma por alguém do mesmo nível social. Mas, Gabriel, eu pensei que... Tentou ela se defender, mas ele ainda não havia terminado. Você pensou errado. Durante meses acreditei que havia algo errado comigo porque não conseguia sentir nada de verdade por você. Agora entendo que o problema nunca fui eu. O problema é que você não tem nada de real a oferecer. Você é bonita por fora, mas por dentro está completamente vazia. Suas palavras ressoaram no silêncio da mansão como ecos de verdade que haviam esperado anos para ser pronunciados. Gabriel se voltou para Bruna, que havia permanecido imóvel durante todo o confronto, com lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas. Bruna, disse ele com uma voz completamente diferente, suave e cheia de uma ternura que fez o coração da jovem se acelerar. Quero que você saiba que cada palavra que Lígia disse sobre você é mentira. Você não é menos do que ninguém. Você é mais corajosa, mais inteligente, mais forte e mais bonita do que qualquer mulher que eu já conheci na minha vida. As palavras saíram do coração de Gabriel sem filtro, carregadas de meses de admiração contida. Você me ensinou o que significa ter valores reais. Me mostrou o que é a bondade genuína.
Graças a você eu parei de ser o homem superficial e vazio que era antes. Bruna o olhava com olhos cheios de lágrimas, mas já não eram lágrimas de dor. Eram de uma emoção tão profunda que não tinha nome. Pela primeira vez na minha vida, alguém me fez querer ser uma pessoa melhor. E essa pessoa é você. Gabriel se aproximou mais um passo, consciente de que estava cruzando uma linha que mudaria tudo entre eles para sempre. Se alguém nesta casa não merece estar aqui, não é você, Bruna. É Lígia. Ele se virou para a ex-namorada, com um olhar que poderia ter derretido o aço. Quero que você saia da minha casa agora mesmo, e não quero mais te ver. E se eu souber que você voltou a incomodar Bruna de qualquer forma, prometo que farei com que toda a sociedade de São Paulo saiba exatamente que tipo de pessoa você realmente é. Lígia, que havia empalidecido completamente durante o discurso de Gabriel, tentou recuperar algo da sua compostura habitual. Isso não vai ficar assim, Gabriel Monreal, murmurou ela com uma voz que tremia de humilhação e raiva. A sociedade inteira vai saber da sua obsessão pela empregada doméstica. Sua reputação vai ser destruída. Mas Gabriel soltou uma risada que soou completamente livre, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Minha reputação? A reputação de ser um playboy superficial que não fez nada útil na vida? Por favor, arruína à vontade. Seria uma honra para mim que as pessoas soubessem que encontrei algo real, em vez de continuar vivendo na farsa que chamava de vida. Lígia recolheu suas coisas com movimentos bruscos e nervosos, lançando olhares de ódio tanto para Gabriel quanto para Bruna. Vai se arrepender disso, Gabriel. Foi a última coisa que disse antes de sair da mansão, dando uma batida de porta que ressoou como um trovão. Mas Gabriel mal a ouviu, porque toda a sua atenção estava concentrada em Bruna, que o olhava com uma expressão que ele nunca havia visto antes, uma mistura de gratitude, admiração e algo mais profundo que fez seu coração bater como nunca havia batido. Ninguém jamais me defendeu assim, murmurou Bruna com uma voz rouca pela emoção. Obrigada, Sr. Gabriel. Obrigada por... Mas ele a interrompeu suavemente. Não me agradeça, Bruna. Agradeça por eu finalmente ter encontrado coragem para dizer a verdade. Depois que Lígia saiu da mansão, como uma tempestade de raiva e humilhação, o silêncio que ficou no vestíbulo era tão profundo que Gabriel podia escutar os batimentos acelerados do próprio coração. Bruna permanecia imóvel no mesmo lugar onde havia estado durante todo o confronto, com lágrimas brilhando em seus olhos cor de mel. Mas já não eram lágrimas de dor. Eram de uma emoção tão intensa que parecia iluminar todo o seu rosto. Seus lábios tremiam levemente enquanto ela processava cada palavra que Gabriel havia dito em sua defesa. Palavras que ressoavam em sua mente como ecos que ela jamais havia se atrevido a sonhar. Senhor Gabriel, começou ela com uma voz quebrada pela emoção. Eu não sei o que dizer. Nunca pensei que alguém... Sua voz quebrou completamente e as lágrimas começaram a fluir livremente pelas bochechas. Gabriel sentiu um impulso irresistível de se aproximar e enxugar aquelas lágrimas, mas se conteve, respeitando o espaço da mulher que havia chegado a amar com uma intensidade que o assustava e o emocionava ao mesmo tempo. Não precisa dizer nada, Bruna, murmurou ele com uma ternura que jamais havia mostrado a ninguém. Só precisava que você soubesse a verdade sobre o que você vale, sobre o que significa, sobre o que você significa para mim. As últimas palavras saíram quase em um sussurro, carregadas de uma vulnerabilidade que Gabriel nunca antes havia mostrado a ninguém. Bruna levantou os olhos e os dois se encontraram em um momento que pareceu suspenso no tempo. Pela primeira vez desde que havia começado a trabalhar na mansão, ela não o via como seu patrão, mas como o homem que acabara de arriscar sua reputação e sua posição social para defendê-la da humilhação mais cruel que havia experimentado na vida. O Senhor arriscou tudo por mim, sussurrou ela, e a admiração em sua voz era tão pura que fez Gabriel sentir que poderia conquistar o mundo inteiro se isso a fizesse feliz. Não arrisquei nada que importasse, respondeu ele, aproximando-se mais um passo, o suficiente para que ela pudesse ver a sinceridade absoluta em seus olhos. O que eu tinha antes não valia nada.
A opinião de pessoas como Lígia não vale nada. As festas, a vida superficial, tudo isso não vale nada comparado com... Ele parou, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo entre eles para sempre. Comparado com o quê, Sr. Gabriel? Perguntou Bruna com uma voz tão suave que era quase um sussurro, mas carregada de uma esperança que fez o coração de Gabriel se acelerar até quase sair do peito. Comparado com você, confessou ele finalmente, sentindo que aquelas duas palavras continham todo o amor que havia estado crescendo em seu coração durante meses. Comparado com o que sinto quando estou perto de você, comparado com a paz que encontro no seu sorriso, comparado com a forma como você mudou minha vida simplesmente sendo quem você é. O ar entre eles se carregou de uma eletricidade que ambos podiam sentir, mas nenhum se atrevia a nomear. Bruna sentiu seus joelhos enfraquecerem diante da intensidade da confissão de Gabriel, enquanto ele lutava contra o impulso de tomá-la nos braços e dizer tudo o que havia guardado no coração durante tanto tempo. Senhor Gabriel, murmurou ela, e pela primeira vez sua voz não soava formal, soava íntima, carregada de uma emoção que fazia eco à dele. Eu também tenho sentido. Mas não conseguiu terminar a frase porque a magnitude do que estava sentindo era grande demais para ser expressa em palavras. Em vez de falar, deu um passo a mais na direção dele, fechando a distância que havia mantido por respeito à sua posição. O que você tem sentido, Bruna? Perguntou Gabriel com uma voz rouca, estendendo sua mão lentamente para ela, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, mas esperando desesperadamente que ela não o fizesse. Quando os dedos dos dois se roçaram, foi como se uma corrente elétrica houvesse atravessado todo o seu ser. Tenho sentido que meu coração já não me pertence completamente, confessou ela em um sussurro que foi como música celestial para os ouvidos de Gabriel. Que a cada dia espero com ansiedade o momento de vê-lo, de ouvir sua voz, de compartilhar nem que seja alguns minutos de conversa. Suas palavras foram como bálsamo para a alma de Gabriel, que sentiu que todos os meses de incerteza e amor silencioso finalmente encontravam sua resposta. Mas justamente quando Gabriel estava prestes a tomar a mão de Bruna completamente entre as suas, o som de passos apressados na escada o separou bruscamente. Ingrid, a irmã mais nova de Gabriel, descia correndo com uma expressão de preocupação no rosto jovem. Gabriel, o que foi todo aquele escândalo? Ouvi gritos e... Ela parou abruptamente ao ver a cena. O irmão e a empregada doméstica, parados muito perto um do outro, com as bochechas de Bruna ainda úmidas pelas lágrimas e os olhos de Gabriel brilhando com uma intensidade que ela jamais havia visto. Oh, murmurou Ingrid, entendendo imediatamente que havia interrompido algo importante. Bruna se afastou rapidamente de Gabriel, enxugando as lágrimas e tentando recompor sua postura profissional. Desculpe, senhorita Ingrid. Vou terminar minhas tarefas na cozinha, murmurou ela, e antes que Gabriel pudesse detê-la, se afastou rapidamente para a parte de trás da casa. Gabriel a acompanhou com o olhar até que ela desapareceu, sentindo uma mistura de frustração pela interrupção e gratidão, porque finalmente havia conseguido expressar seus sentimentos. Ingrid se aproximou do irmão com um sorriso sabido que indicava que havia entendido perfeitamente o que estava acontecendo. Irmão, disse ela com uma voz cheia de carinho, não acha que está na hora de você fazer algo a respeito? E pela primeira vez em sua vida, Gabriel sabia exatamente ao que ela se referia e exatamente o que precisava fazer. Os dias que se seguiram àquela confissão silenciosa entre Gabriel e Bruna transcorreram em uma estranha mistura de tensão e esperança que enchia cada canto da mansão. Os dois se moviam pela casa, como se caminhassem sobre nuvens, conscientes de que algo fundamental havia mudado entre eles, mas sem saber exatamente como proceder. Gabriel havia começado a planejar a maior surpresa de sua vida. Não só se certificaria de que Bruna pudesse ir à sua festa de formatura, faria daquela noite o momento mais mágico e memorável de sua existência. Contactou em segredo os melhores estilistas de São Paulo. Encomendou um vestido digno de uma princesa
e até começou a ensaiar as palavras que lhe diria quando chegasse o momento perfeito. Mas à medida que a data da formatura se aproximava, Gabriel percebeu que precisava se ausentar temporariamente para coordenar todos os detalhes do seu plano sem levantar suspeitas. O que ele não antecipou foi o efeito devastador que sua ausência teria no coração de Bruna, que interpretou sua partida de uma forma completamente diferente. Numa manhã, 3 dias antes da cerimônia de formatura, Gabriel anunciou casualmente que precisaria viajar ao Rio de Janeiro por assuntos de negócios e que não voltaria até depois do fim de semana. Depois do fim de semana? Perguntou Bruna, tentando ocultar a decepção em sua voz. Mas é a minha formatura no sábado. Gabriel sentiu uma pontada de dor ao ver a expressão de tristeza que cruzou o rosto de Bruna, mas sabia que não podia revelar seus planos sem arruinar a surpresa. Sinto muito, Bruna. É um assunto muito importante que não posso adiar. Mentiu ele, odiando-se por cada palavra falsa que saía da boca. Mas tenho certeza de que será uma cerimônia linda. Você merece todas as felicitações do mundo. As palavras soaram ocas até para ele mesmo e pôde ver como Bruna tentava ocultar sua decepção atrás de um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Claro, senhor Gabriel. Entendo que seus negócios são muito importantes, respondeu ela, com uma voz que lutava para se manter firme. Tenha uma boa viagem. Mas Gabriel pôde ver as lágrimas que começavam a se acumular em seus olhos e, por um momento, esteve prestes a cancelar tudo e confessar-lhe a verdade. No entanto, a imagem do seu rosto se iluminando de felicidade ao receber a surpresa o manteve firme em sua decisão. Obrigado, Bruna. Cuide-se muito, murmurou ele, resistindo ao impulso de abraçá-la antes de partir. Quando a porta se fechou atrás dele, Bruna ficou parada no vestíbulo, sentindo como se uma parte do seu coração tivesse partido com ele. Os 3 dias seguintes foram os mais longos e dolorosos na vida de Bruna. Cada manhã, ela esperava secretamente que Gabriel voltasse, que tivesse mudado de ideia, que houvesse decidido que estar presente na sua formatura era mais importante do que qualquer negócio. Mas as horas passavam e a mansão permanecia vazia de sua presença, enchendo-se em vez disso de um silêncio que ecoava sua solidão crescente. Fui tola em achar que poderia significar algo para ele, se dizia enquanto limpava mecanicamente os mesmos lugares uma e outra vez. Sou apenas a empregada doméstica dele. Como pude confundir sua gentileza com algo mais? As dúvidas se multiplicavam em sua mente como sementes venenosas alimentadas pela insegurança que o confronto com Lígia havia plantado em seu coração. Talvez Lígia tivesse razão, murmurou enquanto organizava os livros da biblioteca pela 5ª vez naquela semana. Talvez eu não entenda as regras do mundo em que ele vive. Talvez a defesa dele tenha sido só cavalheirismo, não amor. A palavra amor ressoou em sua mente como um eco doloroso, lembrando-lhe de quanto havia chegado perto de acreditar que alguém como Gabriel Monreal poderia realmente se apaixonar por alguém como ela. Ingrid havia notado a mudança em Bruna e havia tentado animá-la várias vezes, mas a jovem havia se tornado cada vez mais retraída, cumprindo com suas tarefas de forma mecânica, mas sem a alegria e a energia que antes irradiava por toda a casa. Na noite de sexta-feira, véspera de sua formatura, Bruna se sentou em seu pequeno quarto e escreveu uma carta para os pais que nunca enviaria. Queridos pai e mãe, começou ela com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Amanhã me formo da faculdade e, embora devesse ser o dia mais feliz da minha vida, me sinto mais sozinha do que nunca. Achei que havia encontrado algo especial aqui, alguém que me valorizava por quem sou, mas percebi que estava apenas vivendo um sonho. A festa de formatura será amanhã à noite, mas eu vou ficar em casa sozinha, lembrando o quanto sinto saudade de vocês e o quanto desejo estar com vocês em vez de aqui, fingindo que pertenço a um mundo que jamais será meu. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na mesinha de cabeceira ao lado do pequeno crucifixo que sua mãe lhe havia dado quando se mudou para São Paulo. Meu Deus, orou ela em silêncio, me dá forças para seguir em frente.
Me dá forças para não esperar mais do que devo esperar, e me ajuda a encontrar paz no meu coração, mesmo que seja sem ele. Suas orações foram interrompidas pelo som da campainha da entrada principal, um som que fez seu coração se acelerar com uma esperança que ela tentou suprimir imediatamente. Não é ele, se disse firmemente. Não vai voltar. Não devo me iludir mais. Mas apesar de seus próprios conselhos, levantou-se e caminhou lentamente em direção à entrada, com o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Quando abriu a porta, não encontrou Gabriel como secretamente havia esperado, mas um rapaz em uniforme de entregador que segurava uma caixa elegante e uma carta com seu nome escrito em uma caligrafia que ela não reconheceu. "Bruna Dornelas?" perguntou o entregador com um sorriso simpático. "Sim, sou eu", respondeu ela com voz trêmula, sem entender o que poderia estar recebendo àquela hora da noite. "Tenho uma entrega especial para a senhora. Pode assinar aqui, por favor?" Com mãos trêmulas, Bruna assinou o recibo e tomou a caixa e a carta, sentindo que seu peso era muito maior do que aparentava fisicamente. "Quem mandou isso?" perguntou ela, mas o entregador já se afastava com um sorriso misterioso. "Boa noite, senhorita. Que aproveite bem o presente." Bruna fechou a porta e ficou parada no vestíbulo olhando para a caixa como se fosse algo perigoso que pudesse explodir a qualquer momento. Suas mãos tremiam enquanto abria lentamente o envelope que acompanhava o pacote, e quando desdobrou a carta e leu as primeiras linhas, seus joelhos quase cederam pela emoção que a invadiu como uma onda gigantesca. Com lágrimas já escorrendo pelas bochechas, leu as palavras que mudariam para sempre sua percepção do que estava acontecendo entre ela e o homem que havia chegado a amar em silêncio. Com as mãos tremendo como folhas ao vento, Bruna desdobrou completamente a carta que acompanhava a misteriosa caixa, e as primeiras palavras que leu fizeram seu coração parar completamente antes de começar a bater com uma força que ela jamais havia experimentado. "Minha querida Bruna", começava a carta com uma caligrafia elegante que ela reconheceu imediatamente como a de Gabriel. "Se você está lendo isso, significa que meu plano para te dar a maior surpresa da sua vida começou. Me perdoa por ter sumido esses dias, mas precisava que tudo fosse perfeito para você, porque você merece toda a perfeição do mundo." As lágrimas começaram a brotar de seus olhos antes que ela pudesse sequer processar completamente o que estava lendo. Durante semanas via a tristeza nos seus olhos quando falava da festa de formatura a que não poderia ir. E decidi que não posso permitir que a mulher mais maravilhosa do mundo perca o momento que tanto merece. Mas mais do que isso, decidi que não posso continuar escondendo o que sinto por você. Bruna precisou se sentar no degrau de mármore do vestíbulo porque suas pernas não conseguiam mais sustentá-la. Com o coração disparado e as lágrimas embaçando sua visão, continuou lendo cada palavra, como se fosse a revelação mais sagrada de sua existência. "Bruna, eu te amo. Te amo com uma intensidade que jamais acreditei possível. Te amo pela sua bondade, pela sua força, pela sua integridade, pela forma como você transformou minha vida simplesmente sendo quem você é. Não te amo por pena, nem por capricho, nem por rebeldia contra o meu mundo." E Bruna pôde sentir a sinceridade absoluta em cada palavra escrita. "Te amo, porque você é a mulher mais extraordinária que já conheci, porque me ensinou o que significa ter um coração nobre, porque a cada dia ao seu lado descobri uma versão de mim mesmo que não sabia que existia." Seus soluços se tornaram mais intensos enquanto lia, mas eram lágrimas de uma felicidade tão pura que parecia irradiar luz desde o seu interior. "O vestido que está nessa caixa foi desenhado especialmente para você, pensando na sua beleza única, na elegância natural que você possui, na luz que emana da sua alma. Mas quero que saiba que não é um presente para te comprar ou te impressionar. É simplesmente a minha forma de dizer que você merece que todos os seus sonhos se tornem realidade." Bruna abraçou a carta contra o peito por um momento, sentindo como se estivesse abraçando o próprio coração de Gabriel. "Amanhã à noite, quando você entrar naquela festa de formatura, quero que saiba que está entrando como a mulher mais amada do mundo. E quando a música terminar,
Estarei esperando por você para te pedir algo que vai mudar nossas vidas para sempre. A carta terminava com uma linha que fez o coração de Bruna quase sair do peito. Com todo o meu amor eterno, Gabriel Monreal. PS. O carro vai te buscar amanhã às 7 da noite. Confia em mim. Com mãos que tremiam de pura emoção, Bruna abriu lentamente a caixa e o que encontrou dentro a deixou completamente sem fôlego. Era o vestido mais bonito que jamais havia visto. Um modelo na cor azul meia-noite que parecia capturar as estrelas do céu noturno, com bordados delicados que brilhavam sutilmente sob a luz e uma saia que fluía como água celestial. Junto ao vestido havia sapatos de cetim da mesma cor, perfeitamente do seu tamanho, e uma pequena bolsa de mão que completava o conjunto com uma elegância que parecia saída de um conto de fadas. Mas o que mais a emocionou não foi a beleza do vestido. Foi a pequena nota presa na parte interior, para a mulher que me ensinou que a verdadeira elegância vem do coração, que seja sempre tão bonita por dentro quanto por fora. Bruna abraçou o vestido contra o peito e chorou como nunca havia chorado, mas eram lágrimas de uma alegria tão profunda que sentia que poderia iluminar toda a cidade de São Paulo. Ele me ama, sussurrou ela uma e outra vez, como se precisasse ouvir as palavras para acreditar que eram reais. Gabriel me ama de verdade. Pela primeira vez em dias, sorriu com aquela luminosidade que havia estado ausente do seu rosto, e a mansão pareceu se encher novamente do calor que só ela podia trazer. Aquela noite ela dormiu abraçando a carta, com o vestido pendurado cuidadosamente no armário, como um símbolo de esperança que havia voltado à sua vida mais forte do que nunca. A manhã da formatura amanheceu com um céu tão azul e limpo que parecia um presente do céu para Bruna. Ela acordou com uma energia e uma felicidade que não havia sentido em toda a vida, e cada preparativo para a cerimônia pareceu parte de um ritual sagrado. Durante a cerimônia de formatura, enquanto caminhava pelo palco para receber seu diploma, Bruna irradiava uma felicidade tão contagiante que vários colegas comentaram depois sobre o brilho especial que ela tinha naquele dia. É como se ela estivesse apaixonada, havia comentado Julia, sua melhor amiga, sem saber o quanto estava perto da verdade. Bruna guardou seu diploma como o tesouro mais precioso, mas sabia que o verdadeiro prêmio daquele dia chegaria à noite. Quando voltou à mansão à tarde, encontrou uma segunda surpresa esperando por ela. Uma estilista profissional havia sido enviada para ajudá-la a se preparar para a festa. Senhorita Bruna, disse a mulher com um sorriso caloroso, sou Julieta Barbosa e tenho instruções de fazê-la brilhar como a princesa que já é. Durante as 2 horas seguintes, Bruna foi transformada em uma versão de si mesma que parecia saída de um sonho. Seu cabelo foi penteado em ondas suaves que emolduravam seu rosto como uma coroa natural. Sua maquiagem realçou a beleza das suas feições sem esconder sua essência natural. E quando finalmente colocou o vestido, o efeito foi tão impressionante que Julieta Barbosa precisou enxugar as lágrimas. Quando os ponteiros do relógio marcaram 7 horas em ponto, o som de um carro elegante parando diante da mansão fez o coração de Bruna começar a bater com a força de um tambor. Ela se olhou uma última vez no espelho, respirou fundo e caminhou em direção à entrada com uma graça que parecia flutuar sobre o piso de mármore. O motorista, um senhor de uniforme impecável, a recebeu com um sorriso respeitoso. Senhorita Dornelas, é uma honra acompanhá-la esta noite. A senhora está radiante, disse ele enquanto lhe abria a porta do carro de luxo que a levaria ao seu destino. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de São Paulo em direção ao hotel mais exclusivo da cidade, Bruna observou pela janela as luzes que começavam a se acender ao anoitecer, sentindo que cada uma delas brilhava em celebração de sua felicidade. Gabriel está me esperando, murmurou ela para si mesma, acariciando suavemente o tecido do vestido que ele havia escolhido especialmente para ela. O homem que amo está me esperando para me dizer algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Seu coração se acelerou ao imaginar as possibilidades, mas uma parte dela
Sabia exatamente o que Gabriel queria pedir-lhe. E pela primeira vez em sua vida, Bruna Dornelas se sentiu pronta para dizer sim à maior felicidade que jamais poderia ter sonhado. Quando Bruna chegou ao salão de festas do hotel mais exclusivo de Moema, a magnificência do lugar a deixou momentaneamente sem fôlego, não pela opulência do ambiente, mas porque sabia que em algum lugar daquela multidão elegante a esperava o amor de sua vida. O salão era um espetáculo de luzes douradas, flores exuberantes e música suave que criava a atmosfera perfeita para a celebração mais importante na vida dos jovens formandos. As mesas estavam decoradas com toalhas de seda branca e arranjos que pareciam obras de arte, e a pista de dança brilhava sob as luzes de cristal que pendiam do teto como estrelas capturadas. Mas Bruna mal notou esses detalhes, porque seus olhos buscavam desesperadamente uma figura familiar entre a multidão de convidados. Seus colegas a receberam com expressões de genuíno espanto, vários deles se aproximando para parabenizá-la, não só pela formatura, mas pela transformação radiante que ela mostrava naquela noite. "Bruna, você está absolutamente deslumbrante", disse Julia, sua melhor amiga, com lágrimas nos olhos. "É como se você fosse uma princesa que acabou de descobrir seu reino." Mas enquanto sorria e agradecia os elogios dos amigos, uma parte de Bruna começou a sentir uma inquietação crescente. Já estava ali havia mais de uma hora. Havia percorrido todo o salão com os olhos e não havia visto nenhum sinal de Gabriel. Sentada em sua mesa, Bruna tentava manter um sorriso enquanto conversava com os colegas, mas seu coração começava a se encher de uma ansiedade que ela lutava para controlar. "Onde está ele?" pensava enquanto fingia interesse nas conversas ao redor. A carta dele dizia que estaria aqui. Será que mudou de ideia? Será que tudo foi um sonho bonito demais para ser real? As dúvidas começaram a se multiplicar em sua mente, como sombras que ameaçavam ofuscar a felicidade que havia sentido durante todo o dia. Para piorar as coisas, pôde ver Lígia em uma mesa próxima, rodeada de suas amigas de sempre, lançando-lhe olhares de desprezo misturados com curiosidade. "Olha só a empregadinha", pôde ouvir ela comentar com as colegas. "Quem terá emprestado aquele vestido? Tenho certeza de que ela não pode bancar algo assim com o salário dela." As risadas cruéis do grupo se misturaram à música ambiente, criando um contraste doloroso que fez Bruna se sentir cada vez mais fora de lugar. Talvez elas tivessem razão, começou ela a pensar, sentindo a insegurança voltando a invadir seu coração. Talvez eu não pertença a este mundo. Talvez Gabriel tenha percebido isso e decidido não vir. As horas passaram lentamente, cada minuto parecendo uma eternidade. E quando o relógio marcou 11 da noite, Bruna estava à beira das lágrimas. Mas justamente quando estava considerando a possibilidade de sair discretamente e voltar para casa com o coração partido, a música que havia estado tocando suavemente durante toda a noite parou abruptamente. Um silêncio expectante tomou conta do salão, enquanto todos os convidados dirigiam a atenção para a entrada principal, onde uma figura familiar acabara de aparecer. Gabriel Monreal entrou no salão com uma elegância natural que fez todas as conversas pararem. Vestido com um terno preto impecável que realçava seu porte distinto, mas com algo diferente em sua expressão, uma determinação e uma vulnerabilidade que Bruna jamais havia visto antes. Seus olhos percorreram o salão até encontrá-la, e quando seus olhares se cruzaram, o mundo inteiro pareceu parar. Gabriel caminhou diretamente em direção a ela, ignorando por completo os murmúrios surpresos dos convidados que reconheciam o milionário mais cobiçado de São Paulo. "Desculpem", disse ele cortesmente ao grupo de pessoas que estava na mesa de Bruna. "Posso falar com a senhorita Dornelas?" Sua voz era firme, mas cheia de uma emoção contida que fez o coração de Bruna se acelerar até quase sair do peito. Sem esperar resposta, estendeu a mão para ela. "Me concederia a honra de me acompanhar?" perguntou ele. E embora suas palavras fossem formais, seus olhos lhe diziam tudo o que as palavras não podiam expressar. Bruna tomou sua mão sem hesitar, sentindo que aquele simples contato transmitia mais amor
do que 1000 declarações. Gabriel a conduziu para o centro da pista de dança e, com um gesto que ninguém no salão esperava, se dirigiu para a banda que havia estado animando a noite. "Com licença", disse ele com aquela autoridade natural que só ele possuía. "Podem fazer silêncio por um momento? Tenho algo muito importante a dizer." A música parou completamente e um silêncio absoluto tomou conta do salão. Todos os convidados, dos colegas de turma aos pais de família, dos professores ao pessoal do hotel, dirigiram a atenção para o casal que estava parado no centro da pista. Lígia, de sua mesa, observava com uma mistura de incredulidade e fúria que fazia seu rosto se distorcer em uma máscara de amargura. "Boa noite a todos", começou Gabriel, e sua voz ressoou clara e forte no silêncio do salão. "Meu nome é Gabriel Monreal, e esta noite vim aqui por um único motivo." Ele se voltou para Bruna, tomou as suas mãos entre as suas e continuou com uma voz carregada de uma emoção tão genuína que vários convidados sentiram lágrimas em seus próprios olhos. "Vim declarar meu amor à mulher mais extraordinária do mundo." Murmúrios de surpresa se espalharam por todo o salão, como ondas em um lago. Mas Gabriel só tinha olhos para Bruna. "Bruna Dornelas", disse ele, e a forma como pronunciou seu nome foi como uma carícia que chegou diretamente à sua alma. "Durante meses você transformou minha vida de formas que jamais acreditei possíveis. Antes de te conhecer, eu era um homem vazio, perdido em uma existência sem propósito nem significado real." Gabriel continuou, e sua voz foi ficando mais intensa a cada palavra. "Você me ensinou o que significa ter valores, o que significa amar sem condições, o que significa ser uma pessoa que vale a pena." As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Bruna, enquanto ela escutava cada palavra como se fosse uma sinfonia composta especialmente para o seu coração. "Me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se é. Me ensinou que a elegância real vem do coração, que a beleza verdadeira está na bondade e que o amor genuíno pode transformar até a alma mais perdida." Gabriel soltou uma de suas mãos e, para o assombro absoluto de todos os presentes, se ajoelhou no centro da pista de dança. O silêncio se tornou tão profundo que era possível ouvir o batimento acelerado dos corações dos dois. "Bruna Dornelas", disse ele com uma voz que tremia de pura emoção, "você me faria a honra de ser minha esposa?" Do bolso, ele tirou um anel que brilhava com uma luz que parecia capturar todas as estrelas do céu noturno. O diamante central era perfeito, mas o que o tornava verdadeiramente especial era a forma como havia sido engastado, rodeado de pequenos diamantes que formavam o desenho de um coração, simbolizando que o amor era a única coisa que importava. O salão inteiro prendeu a respiração enquanto esperava a resposta de Bruna, que estava chorando com uma felicidade tão intensa que parecia irradiar luz de seu interior. "Sim", sussurrou Bruna, e então mais alto, para que todos pudessem ouvi-la. "Sim, Gabriel, sim, quero ser sua esposa." Gabriel se levantou e deslizou o anel em seu dedo com mãos que tremiam de emoção, e quando a tomou nos braços e a beijou, o salão inteiro explodiu em aplausos que pareciam fazer as paredes tremer. Até aqueles que haviam chegado com preconceitos sobre a diferença social entre os dois não puderam evitar se emocionar diante da pureza do amor que acabavam de presenciar. Lígia saiu do salão transtornada de fúria, mas nem Gabriel nem Bruna a notaram, perdidos como estavam na bolha perfeita de sua felicidade. A música recomeçou com uma melodia romântica, e enquanto dançavam sua primeira música como noivos, Gabriel sussurrou ao ouvido dela: "Te amo, Bruna. Vou te amar por toda a eternidade." "E eu a você", respondeu ela, sentindo que naquele momento sua vida finalmente começava de verdade. A mesma mansão no Morumbi que havia sido palco do primeiro encontro entre Gabriel e Bruna, agora ressoava com sons completamente diferentes, risos genuínos, conversas cheias de amor e o choro terno de um bebê que havia chegado para completar a família mais feliz do mundo. Gabriel e Bruna haviam se casado 6 meses depois daquela noite mágica na festa de formatura, em uma cerimônia íntima, mas linda.
onde os verdadeiros protagonistas foram o amor genuíno e a felicidade pura que os noivos irradiavam. O casamento havia sido um evento que uniu dois mundos, a elegância da sociedade paulistana e o calor autêntico da família Dornelas. Seu Paulo havia acompanhado a filha até o altar com lágrimas de orgulho, enquanto Dona Erenice não havia parado de sorrir durante toda a cerimônia. Agora, 2 anos depois, Gabriel segurava nos braços o filho deles, Gabriel Paulo Monreal Dornelas, um bebê de 3 meses que havia herdado os olhos cor-de-mel da mãe e o sorriso gentil do pai. Bruna, mais radiante do que nunca em seu papel de esposa e mãe, observava da poltrona como o marido cantava suavemente para o filho. E seu coração se enchia de uma gratidão tão profunda que às vezes ela não conseguia acreditar que aquela vida fosse realmente a dela. Gabriel havia transformado completamente sua existência. Agora dirigia uma fundação que ajudava estudantes de baixa renda a concluir seus estudos universitários, empregava dezenas de famílias em projetos de construção e havia encontrado no serviço ao próximo o propósito que havia buscado por toda a vida. "No que você está pensando, meu amor?", perguntou Gabriel, se aproximando de Bruna com o filho no colo. "Estou pensando no quanto nossa vida é perfeita", respondeu ela, acariciando a bochecha do bebê que dormia placidamente. "Estou pensando em como Deus pode transformar uma história de dor na bênção mais bonita." Gabriel se sentou ao lado dela e a beijou suavemente na testa. "Penso nisso todos os dias", murmurou ele. "E penso em como o amor verdadeiro realmente pode vencer qualquer obstáculo." Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, a família Monreal Dornelas se abraçou em silêncio, sabendo que havia encontrado o que a maioria das pessoas busca a vida inteira: um amor autêntico, uma felicidade genuína e a certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Na parede de sua casa estava pendurada, emoldurada com amor, a primeira foto que tinham tirado juntos no dia da formatura. Ele de joelhos, ela com lágrimas de felicidade, e ao redor deles um salão inteiro cheio de pessoas que haviam sido testemunhas do momento em que duas almas se encontraram para nunca mais se separar. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao fim dessa história que nos lembra que a humildade é a virtude mais bonita que uma pessoa pode ter, e que quando dois corações são destinados um ao outro, nem as diferenças nem os obstáculos podem separá-los. Se essa história tocou o seu coração como tocou o nosso, não esquece de dar o like nesse vídeo e se inscrever para mais histórias que alimentem sua alma. E deixa nos comentários: você é mais açaí, aquele amor que refresca e dura para sempre, ou mais brigadeiro, aquele amor doce e irresistível que te conquista de vez? Conta pra gente. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima história. E lembra, nunca deixe de acreditar no amor verdadeiro. Fue el equipo de todo, pero es que no entiendo qué crees. ¿De qué estás hablando? ¿Pero de qué estás hablando? Necesito una vaca. Skin on skin, the separation and the composition. No. I like you hurt me. I love and hurt me. It's just the I like you hurt me. Voy a encontrar una vaca y ¿saben qué voy a hacer? Me voy a devolver a donde estaba yo al principio. Es que no sé decir que no. Pushing on my buttons with no hesitation. Press me up. Press me up. Hesitation. Hola, Lucho Puentero, ¿cómo estás? Me costó, lo siento. Luchoso, ¿cómo? ¿Qué?
Tashu. Oli, ¿cómo estás? No encuentro ni una sola fucking vaca. ¿Cómo es posible esto? No tengo ni idea. ¿Me robó algo? Cabrona de remil cojones, ¿qué me robaste? No, ven, baja, 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 baja. Baja nomás, atrévete a bajarte, atrévete. Atrévete porque te rajo el cuello. Baja. ¿Qué tiene? ¿O es su pelo? Bueno. Necesito una vaca. Ah, ¿cómo va a ser tan difícil encontrar una vaca? Solo una te pido. Benita, hija, le están preguntando cosas, responda. ¿Qué cosa? ¿Qué? Pero a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me está preguntando? Pero es que se sube muy rápido el chat, pues no se alcanza a leer. Se sube el chat y no alcanza a leer. ¿Qué dijiste? Ya, pues... Ya, como son, yo siempre los leo. Ya que son pesados, ¿saben qué? No los voy a leer. Porque se ponen pesados conmigo. Acá hay un chancho, pero necesito una vaca. Ya, no me gustan esas bromas. Ya, chao, no les voy a responder más. No les voy a hablar. La ley del hielo. Estas me darán. No me dio. Pero me sirvió por lo menos para... Para... la cama. Porque no tengo un spawn definitivo, entonces aparezco en el spawn cuando me muero. Y no es la idea. Se siente. Hey man. Oh, I like my... ¿Me puedo comer esto? Se siente. Hey man. Why you always coming running to me? Lola Montero, muchas gracias por ese follow. ¿Cómo estás? A ti sí te voy a leer, a los demás no, porque le estoy haciendo la ley del hielo. Ok.
Sí, están castigados. La única que le voy a responder a Lola Montero. Porque, porque no me defendieron. Y todos estuvieron de acuerdo en que yo no los leía cuando sí los leo. Así que ya no los voy a leer. Les voy a dar en el gusto y no los voy a leer. Así de simple. No sé, andan diciendo que no los leo, que cuando los he leído, que yo no les leo el chat y no sé qué, que se me subió la fama ahora. Ahora sí. Ahora sí se me subió la fama y ahora sí no les voy a responder. ¿Con quién estás jugando? Estamos jugando en un servidor, en un SMP que se llama Sunveils. Eso es un servidor con muchos streamers. Y siguen con su bromita. Siguen con su bromita, los voy a seguir ignorando. Ustedes están manifestando eso. Porque ustedes dicen, ay, somos puros números. Ay, no sé qué. Y esto y que esto otro. Entonces no les voy a hacer caso. Esa va a ser la última que les voy a leer. Para darles contexto. No, porque no es que no hayan hecho nada. Es que ustedes avalan esos chistes de ay, que la Coveni no nos responde nunca, no, si la Coveni nunca lee el chat. Les voy a hacer caso entonces y no voy a leer el chat. Así de simple, se acabó. Me estoy dando la vuelta. Bueno, a ver si encuentro una vaca por ahí. Y siguen, y siguen, y si siguen, yo voy a seguir cumpliendo el rol que ustedes quieren que... Me gusta aquí, no está tan cerca del... Bueno, sí, igual está bastante cerca. No los voy a banear. Tampoco se merecen baneo. Ha sido un chistecito entre... Pero igual. Porque no es mi culpa que el chat se suba y no alcanza a leer. Y ustedes lo dicen como si fuera mi culpa. Lavarte el anillo.